Muito bom dia, paz do Senhor, que Deus esteja abençoando a todos nesta manhã maravilhosa de segunda-feira, não é? E hoje quero compartilhar com os irmãos, não é, uma palavra, não é, que Deus colocou ao nosso coração desde sábado. E essa semana, não é, culminou na Semana da Santa Ceia, juntamente com a Semana da Paixão de Cristo. E é sobre esse tema que queremos falar, não é? Nesta manhã, juntamente com você, e meditar. De domingo que passou agora, ontem, não é? Até domingo, são 7 dias de uma caminhada de Jesus, não é? À direção do Gólgota. Anualmente, não é? A tradição, ela comemora, não é, esse fato, não é, todos os anos. E aproveitando esse momento, aproveitando essa história, não é, nós decidimos a trazer, não é, esta campanha direcionado a este foco, direcionado a este assunto. Porque esse assunto é muito importante, irmãos. Esse momento que vai acontecer, não é, na sexta-feira, que é a crucificação de Jesus, e depois o momento em que ele retorna, não é, que ele ressuscita e volta, não é, para conviver no meio de nós através do seu Espírito. E é esta caminhada, irmãos, que eu quero conversar com você nesta manhã. Segunda-feira, ontem foi o dia, não é, em que ele vai fazer, não é, a sua entrada triunfal em Jerusalém. Foi no domingo, não é, onde ele monta em um jumento e entra, não é, na cidade de Jerusalém, onde ali ele é aclamado, não é, o rei dos judeus, não é? E hoje, na segunda-feira, ele começa a caminhada na direção do Gólgota. E eu quero caminhar junto com você, irmãos, nessa semana na direção do Gólgota, não é? O que nós estamos fazendo com a cruz, não é, que o Senhor Jesus estabeleceu para cada um de nós. Como nós estamos tratando essa cruz. E esse assunto é muito importante, porque certamente isso irá tocar em nossos corações, irá mexer conosco, irmãos, irá mostrar a nós, não é, a nossa caminhada junto com Ele, na direção desse Gólgota. No livro de Mateus, capítulo 26, diz: Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Nesta segunda-feira, irmãos, da caminhada do Gólgota, somos levados ao Getsêmani junto com Jesus, o lugar da decisão. Todos nós passamos por esse caminho, o lugar da nossa decisão. Antes da cruz pública, irmãos, houve uma cruz silenciosa, não é? Antes dos pregos, houve uma rendição. Antes do sacrifício visível, irmãos, houve uma entrega no secreto. Lá eu e você, quando decidimos, não é, a caminhar na direção de Jesus, na direção do Gólgota. Jesus, irmãos, sendo Deus, ele sente o peso do cálice. Ele não finge força, ele não nega a dor, mas ele decide obedecer. E ele diz: faça-se a tua vontade. Essa é a maior vitória espiritual, irmãos, quando a vontade do homem se curva diante da vontade de Deus. Muitas vezes queremos, irmãos, o poder de Deus, mas não queremos o processo. Queremos a promessa do Senhor, irmãos, mas fugimos do caminho do Gólgota. Queremos a glória, mas evitamos a cruz do Senhor. Mas esse caminho, irmãos, que Jesus começa a fazer hoje, na direção do Gólgota, não é? Nos ensina muita coisa. Não existe, irmãos, redenção sem entrega. Irmãos, não existe uma vida, irmãos,
abençoada, irmãos, a tal ponto de nós usufruirmos das promessas do Senhor sem uma entrega. Existe, irmãos, uma cruz, existe uma entrega. No Getsemane, irmãos, Jesus também experimenta algo que muitos de nós conhecemos, que é a solidão. Os discípulos dormem, o apoio falha, o céu parece silencioso. Ainda assim, irmãos, ele permanece. Isso nos ensina que existem momentos, em que a caminhada com Deus será solitária, mas nunca será vazia. E o mais poderoso de tudo isso, irmãos, é que aquele momento de entrega mudou toda a história. Porque Jesus não fugiu. Hoje nós temos salvação, porque ele disse sim ao Pai e nós recebemos a vida. Hoje, irmãos, Deus nos convida a um Getsemane pessoal. E o que você precisa entregar? Qual é a vontade que precisa ser rendida? Qual é o cálice que você tem evitado na sua vida? Talvez não seja fácil, talvez doa, mas é nesse lugar de rendição que Deus quer liberar força para você. Propósito e vitória. A cruz, irmãos, começa na decisão de obedecer. Antes de enfrentar o mundo, Jesus se rendeu ao Pai. E é isso que Ele espera de nós hoje. Quem aprende a dizer, seja feita a tua vontade, nunca estará fora do propósito de Deus. Que Deus te abençoe, que esta meditação, mensagem, seja, fruto de um começo e um recomeço na tua história na direção do Gólgota, na direção da cruz que Deus estabeleceu para cada um de nós. Lembre-se, ele subiu na cruz, ele foi crucificado e depois ele ressuscita para habitar no meio de nós. Que Deus abençoe a você, uma semana de bênção, uma segunda-feira de graça, de bondade e de vitória. E o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. Oremos. Paizinho Santo, obrigado, Jesus, por esta manhã, obrigado por essa meditação. Amanhã, Senhor, nós teremos o terceiro dia, Senhor, da caminhada, e conhecendo, Senhor, e reconhecendo os passos que Tu deste, Senhor, na direção do Gólgota. O quanto isto foi importante para cada um de nós. O quanto nós temos que valorizar esse momento, Senhor, da redenção. Esse momento da crucificação e esse momento da salvação que Tu ofereceste a cada um de nós. Eu oro nesta manhã, Pai, abençoa a Tua igreja, abençoa os nossos irmãos que estão no trabalho, que estão em casa, as crianças na escola, aqueles que estão enfermos. Continua abençoando, Senhor, é que eu te peço para nesse momento, Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? A paz do Senhor, que Deus abençoe e uma boa segunda-feira em nome de Jesus.